E Lorde, lá naquela Europa, era um tratamento de nobreza que as pessoas tinham umas com as outras. E eu me lembro que era uma pessoa que tinha Não, 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 calculado não. a velocidade da É, luz. é, é Leon, não é Lorde. É Leon que fala. Ah, era Leon. Ah, então esquece. Eu acho que Era era, então foi para Leon. outra pessoa. Esquece isso aí. Mas ele mandou uma carta. Isso Ele, foi muito bom. Mais eu, uma conf- vez, a memória de João Vitor não é confiável nem um pouco. Era eu, Leon. Cara, gente, é tipo assim, eu falei Lorde Farquaad, porque começava com L e tinha esse Foucault. Aí eu lembrei Farquaad. Mas então, depois eu mas deve corrigi, ser eu não o. corrigi. Quando eu corrigi, eu não falei Leon, eu falei Lorde, eu continuei falando Lorde. Eu Lorde não me Foucault. lembro, mas na minha cabeça tu falou Lorde, mas pode ter sido que não também. Ah, isso foi bom demais, cara. Pessoas, olá! Tá começando mais um Agora Próton e dessa vez estamos aqui novamente com o elenco da semana passada. Erisvaldo, Olá, pessoas. Eu queria dizer que o Olá, pessoas é a maneira certa de começar o episódio. é a maneira certa que o Erisvaldo começa o episódio. Eu sou o Erisvaldo Reverso, então eu começo com pessoas olá. E estamos também com o Matheus Bahia. E aí, pessoal, tudo bom? Matheus Bahia aqui. E o episódio de hoje vai ser Física na Óptica, ou Física da Óptica, ou Óptica apenas. E veja bem, e sim, isso foi um trocadilho. Para a gente falar sobre óptica, é necessário a gente passar aí pelo contexto histórico, entender o que é luz, como a humanidade passou aí por essa etapa de entender os fenômenos ópticos, né? Na antiguidade, a galera acreditava que os olhos emitiam e recebiam luz, né? Essa percepção ainda bem que foi mudada ao longo do tempo e surgiu então um debate entre o século XVII e o século XVIII que era sobre a natureza da luz, né? Se a luz ela era constituída por partículas ou se ela era um fenômeno ondulatório. Eu acho muito interessante o nome do cara lá grego que propôs isso inicialmente, que o nome dele era Empedocles. Tipo, Empedocles. É Empedócles. até Empedócles. Empedocles. Eu só me lembrei do nosso professor que falava, que dava aula de Fundamentos de Física 4 pra gente, que sempre quando ele ia falar impedância, ele dava uma ênfase no impedância. Quando eu vi o nome, cara, eu lembrei na hora dele. Muito bom. Empedócles. Pois bem, Empedocles. então tinha esse debate aí. Diversos cientistas acreditavam que a onda era constituída por partículas. A onda não, a luz era constituída por partículas. Outros que era um fenômeno ondulatório. E. Pois bem, eles eram conhecidos como modelo corpuscular, né? E modelo ondulatório. O modelo meu Deus do céu, cara. Eita! O modelo Olha a gafe! corpuscular. Olha aí a gafe. O modelo corpuscular foi elaborado e defendido por Isaac Newton. Desconhecido Isaac Newton, nunca ouvi falar nele. Ele estudou os fenômenos luminosos ligados a cores. E ele afirmava que a luz era constituída por partículas que, quando eram emitidas por uma fonte luminosa, elas percorriam o espaço com uma velocidade grande e em linha reta. Assim, a interação das partículas com o nosso sistema óptico seria o que causa a visão. O modelo explicava diversos fenômenos ópticos, mas ele não era consistente para o fenômeno de refração, porque a velocidade da luz muda de acordo com o meio. Se ela está na água, ela é menor do que quando ela está no ar. Esse modelo, né, esse modelo de Newton, ele não era consistente com essa situação. Então, por volta do século XIX, eu quase falei Lord Farquaad, mas não tem nada a ver. É Nada a o ver Lord Lorde. Farquaad. O Lord Farquaad é o do Shrek. Nada a ver, nada a ver. É o Leon Foucault. Ele conseguiu fazer uma medição e constatou de fato que a velocidade da luz na água era menor do que no ar, fazendo com que os defensores do modelo rejeitassem, então, do outro modelo, né, os defensores do ondulatório rejeitassem de vez aí o modelo corpuscular. Erisvaldo,
Você tem a informação aí da velocidade da luz? Como foi esse experimento aí do nosso querido Foucault? Sabe que eu acho curiosa essa sua pergunta, porque eu não tenho. Mas. Não, é porque assim. Existiam, na verdade, mais de uma maneira de calcular a velocidade da luz. Eu poderia ir aqui agora no Google e pesquisar uma, mas talvez não seja tão interessante. Mas só dando uma revisitada no que tu falou, a ideia do corpúsculo lá do Newton era muito interessante. Eu tenho um livro do Newton que mostra de algumas experiências que ele fez e tal. E sabe uma coisa interessante? Quando você pega o espectro eletromagnético, acho que a gente pode entrar já nessa parte da história logo. E aí eu vou explicar uma outra maneira de calcular a velocidade da luz. Quando você pega o espectro eletromagnético, existe uma pequena faixa que é a faixa do visível, né? E essa faixa do visível é composta por aquelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, ciano e violeta, talvez. Acho que são essas cores. E essas cores aí, elas formam o que a gente conhece como o arco-íris de Maxwell. Só que o fenômeno do arco-íris de Maxwell, na verdade, foi testado experimentalmente pelo Isaac Newton, que era o processo que você falou lá da refração. Só que ele pegava um prisma, aí apontava uma luz para aquele prisma e aquele prisma dispersava aquela luz branca nas outras cores, que é mais ou menos o que acontece com um arco-íris normal. E aí Lembrando que todas essas cores estão dentro da luz, da luz branca. Isso. Só que o ser humano não consegue enxergar isso, né? Apenas Exatamente. Quando você tem aí um instrumento que vai fazer essa luz se espalhar, sabe? Exatamente. Era uma coisa que tá lá no nosso episódio. A gente até falou no primeiro episódio dessa temporada, mas a gente também botou lá no nosso Instagram. Então siga lá no nosso Instagram, no nosso TikTok também, sobre como funciona o controle remoto, que a gente usa um pulso no infravermelho. O espectro eletromagnético, só para recapitular aqui, assim, existem todo um espectro eletromagnético. Você tem lá no espectro eletromagnético, você tem ondas de baixa frequência e largos comprimentos de onda, e o contrário também, que são pequenos comprimentos de onda e frequências maiores. Dentre essas, a luz visível ela está numa determinada frequência que o olho humano consegue enxergar. Só que o trabalho para descobrir o espectro eletromagnético foi o trabalho do Maxwell, que é basicamente ali da mesma época do Lord Farquhar, que João Vitor falou há poucos. Cara, e eu tenho uma dúvida, que é assim, o que o Maxwell fez? Ele pegou as leis de Ampère, que na verdade ele pegou as leis da eletricidade, que tem a ver com o campo elétrico, as leis do magnetismo, ele unificou eletricidade e magnetismo. Então, diz que o campo elétrico e o campo magnético, eles, entre aspas, eles se autoalimentam. Quando um varia, o outro varia junto, e aí produz ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética que a gente consegue enxergar. Basicamente isso. Mas quando o Maxwell, que tem as famosas equações de Maxwell, que são as equações que unificam o magnetismo com a eletricidade, ele manda uma carta para alguém, cara. Eu vi isso no livro, mas eu não lembro para quem foi que ele mandou essa carta. Eu acho que foi para o nosso querido amigo ali, o Lord Farquhar, o Lord Foucault. Eu acho, por quê? Porque eu me lembro que ele trata a pessoa como Lorde. E Lorde, lá naquela Europa, era um tratamento de nobreza que as pessoas tinham umas com as outras. E eu me lembro que era uma pessoa que tinha calculado a velocidade da luz. É Leon, não é Lorde. É Leon. Ah, era Leon. Ah, então esquece. Eu acho que então foi para outra pessoa. Esquece isso aí, mas ele mandou uma carta. Foi muito bom. Mais uma vez, a memória de João Vitor não é confiável nem um pouco.
Eu, Gente, tipo assim, eu falei Lodge Farquaad, porque começava com L e tinha esse Foucault. Aí eu lembrei Farquaad. Mas então, depois eu mas deve corrigi, ser eu não o. corrigi. Quando eu corrigi, eu não falei Leon, eu falei Lodge, eu continuei falando Lodge. Eu Lodge não me Foucault. lembro, mas na minha cabeça tu falou Lodge, mas pode ter sido que não também. Isso foi bom demais, cara. Não, Isso mas foi muito assim, bom. resumindo, o Maxwell ele mandou uma carta que ele dizia algo mais ou menos assim: ó, eu fiz uns cálculos aqui e com esses cálculos aqui a gente chega numa velocidade muito próxima da velocidade da luz. Então eu suponho que a luz também seja uma onda eletromagnética, assim como o infravermelho, o ultravioleta. Essas outras ondas eu acredito que ainda não tenham sido descobertas porque elas não poderiam ter sido detectadas à época, mas já existiam. E aí, essa maneira, pelas equações de Maxwell, a gente tem uma maneira uma maneira mais segura até de você calcular a velocidade da luz sem necessariamente precisar do experimento. Você só precisa da permeabilidade e a permissividade do ambiente para você saber a velocidade da luz. Que é. Cara, aí tu me pega, porque é complicado lembrar esses números muito pequenos. Porque aí vai Não, dá pra depender arredondar, é também. 300. Ah, não, tu quer saber a Arredonda velocidade por da luz? 300. Eu pensei que tu estava perguntando da Velocidade. permissividade e da permeabilidade dos elementos. Ah, não, a Não, velocidade não, da não, 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 luz não. Vamos falar de. é Vamos ficar exater aproximadamente aqui a velocidade. 300 mil quilômetros por segundo, né? Como é que eu vou ter uma noção dessa velocidade? Você pode se perguntar. Que velocidade é essa? Mas como pode eu mensurar essa velocidade? Porque ela é muito alta, realmente. Você pode imaginar o seguinte: quando você pisca o olho, isso leva geralmente 1 segundo. Né? Você piscou o olho 1 segundo. Imagina que você pegou um fóton, né? Você pegou uma partículazinha de luz, deixou ela aí, sair aí, tá ligado? Pra dar uma volta aí na Terra. E você piscou o olho. Nesse meio tempo em que você piscou o olho, a luz deu 7 voltas e meia ao redor da Terra. Essa é a velocidade da luz, senhores. Vamos com calma. Tem uma curiosidade interessante, João Vitor, pra complementar a tua fala aí, pra ver como é interessante. O Galileu também foi um desses caras aí. Galileu ele é anterior ao Newton, né? Ali de 1600, eu acho. Sim. Entre 1500 e 1600, uma coisa assim. Ele também tentou calcular a velocidade da luz, ele e outro cara. Como era a brincadeira dele? Ele ligava um cronômetro e ficava um cara a 2 km de distância com a lanterna. O cara ligava a lanterna e ele tinha que, tipo, parar o cronômetro quando a luz chegasse. Só que, obviamente, ele não conseguiu. As escalas eram muito, tipo... Não dava. Ele coisava, o cara já ligava lá a lanterna e ele não conseguia bater certinho. Se eu não me engano, na escala, pra você conseguir fazer esse experimento e dar certo, vamos dizer assim, sei lá, tinha que colocar um cara na Lua e outro na Terra. Aí você ligava a lanterna e o outro, o cronômetro. Isso, e tem uma questão, eu acho que teria que ter 2 cronômetros, né? Tipo, pra saber, na verdade, teria que ter, na minha cabeça aqui, pensando no experimento, a gente teria que ter 2 relógios, porque aí, tempos depois, o que a gente descobriu? Descobriu a relatividade. A pessoa teria que ter 2 relógios, os relógios estarem alinhados, aí você marca o tempo que você emitiu o pulso da luz e marca o tempo que ela chegou. Eu acho que seria bem complexo medir assim, né? É mais fácil você colocar esse referencial aí de uma pessoa que consegue ver tudo ao mesmo tempo e tá no meio aí do coisa. Aí vai ficar muito mais fácil. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Só complementando aqui, Galileu foi aí, essas discussões aí, de 1564 e 1642. E aí Newton foi de 42 a 1727. Isso, ele é posterior ao Newton. Posterior não, anterior. Eles são, tipo assim, se eu não tiver enganado, acho que é uma diferença, sei lá, tipo, alguns meses ou 1 mês da morte do Galileu pro nascimento do Newton. É alguma coisa assim. Posso estar enganado? Posso estar enganado, mas... Não, vamos conferir agora. Temos a ferramenta Google aqui na nossa frente. É porque tem uma questão interessante, uma curiosidade pro nosso querido ouvinte que está nos ouvindo, ou pode estar no YouTube também, né? Porque a gente tem o YouTube. Depois, lá na época, mais ou menos entre a morte do Galileu e o nascimento do Newton, a gente teve
uma mudança no calendário ocidental. Então, por exemplo, se eu não estiver enganado, o Newton tinha nascido no dia 25 de dezembro, e aí com a mudança, o nascimento dele foi tipo para, sei lá, 2 de janeiro, alguma coisa Foi, assim. não, foi pra aqui, pra 4 de janeiro Ah, de por 43, pouco. 1643. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí, por que que eu falei isso? Não sei. Foi só para dar tempo para João Vitor pesquisar. A data de falecimento aqui do Galilei, né? Do Galileu Galilei foi 8 de janeiro de 1642, Faz certo? tempo, né? Então, e o nascimento do Newton foi quase um ano depois, né? Quase mesmo um ano depois. 4 de janeiro de 1643. A gente pode voltar aqui, porque a gente fez um alt tab gigante aqui, não foi? Mas lá depois do que tem o problema de que, por exemplo, Newton considerava a luz como corpúsculos, né? Foi o que tu falou, não foi, João Isso. Vitor? E agora a gente pode entrar na ideia da Ondulatória, luz ondulatória, né? foi por base do experimento do Thomas Young, o experimento da dupla fenda ou da fenda dupla, como preferirem, né? Isso. O modelo ondulatório foi primeiramente visto, né? Foi confirmado por Young, mas primeiramente Christian Huygens, é Huygens. assim que fala? Huygens. Né? Christian Huygens. Huygens, perfeito. É Ele dito observou como que algumas letras aí. exatamente. Ele observou que quando feixes de luz se cruzam, eles não desviam, né? O que deveria acontecer caso a luz fosse constituída por partículas. Porque imagina, a luz é constituída por partículas, uma partícula vai bater na outra, a outra bate na outra, elas vão, tá ligado? Né? Dar aquelas, sabe? Desviada, vão uma bater na outra, ir para um lado, outra para o outro. E isso não acontece, né? Na prática elas se cruzam. E isso não deveria acontecer, já que a luz é uma partícula. Então ele propôs aí a ideia de que a natureza da luz não é material, não seria material, mas ela estaria ligada a perturbações no meio entre a fonte e o observador, né? Então ela se comportaria como uma onda. Essa ideia foi confirmada por Young, que Elisvaldo pode falar muito bem aí dele. Sim, é que ele fez o experimento da dupla fenda, que é bem sugestivo. Ó, imagine que você tem duas tábuas. Essas tábuas, vamos supor que as tábuas estão em pé, né? Elas estão perpendiculares e essas tábuas elas têm pequenas fendas no meio delas. Os físicos chatos chamam essas tábuas de anteparos. Não, mas é que eu tô pegando a referência do Cosmos do Neil deGrasse, que é assim, que na Não, verdade ele sim, usa sim, 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 tábuas. sim. Porque Não, muito mais fácil, isso. muito mais Não, entendível. imagina que tu. Não, isso aí é muito simples fazer esse experimento. Ó. Você que tá em casa, que tá ouvindo isso, você pode comprovar esse experimento de maneira muito simples. Você pega um pente, sabe? Um pente. Aí você pega esse pente e você deixa os dentes, cobre as extremidades lá, cobre as extremidades, você deixa, sei lá, duas extremidades daquele pente sem cobrir com. Você pode cobrir com fita, principalmente fita isolante, né? Que é preta. E depois você pega esse pente e acende uma lanterna perto desse pente e você acende uma lanterna perto da parede também. E aí você vai conseguir ver esse padrão. Porque o que se imaginava? Se você tem a luz e a luz vai passar por uma fenda, a luz viaja em linha reta, você vai fazer aquela luz, a sombra que vai gerar lá na outra parede, vai ser só o reflexo na verdade não é nem um reflexo, vai ser só o raio de luz que passou pela fenda. Só que no caso não aparecia o desenho da fenda no anteparo, como os meus amigos citaram há pouco. Você via um pequeno padrão. E sabe, tem uma curiosidade também, que esse experimento ele surgiu para mim de uma maneira muito, muito natural. Uma vez eu estava dormindo e eu acordei. E aí vocês sabem que o sol emite luz, né? E algumas Eu tô ligado nisso janelas, aí. e pode ser novidade, né? Mas o sol emite luz e algumas janelas elas têm fendas, né?
E o que acontecia com a minha porta? No meu quarto, no caso, não com a minha porta. A luz que vinha do sol passava pelaquela fenda e gerava um padrão, que é o padrão que você vê no experimento da dupla fenda. O que? Era um padrão que tinha uma partezinha mais clara, uma fita escura. Uma partezinha mais clara, uma fita escura. Isso na parede, né? A luz entra, passa pela fenda e gera essa imagem. Uma parte mais escura, uma partezinha mais clara, uma parte mais escura, uma partezinha mais clara. E, cara, eu acordei e eu pensei, caramba, isso é um sinal da física. Eu acho que eu sou tão físico que eu acordo já com os experimentos. O cara querendo viés de confirmação. Eu esperava vocês falando, uou, tipo isso agora, mas não rolou, mas... Será que eu deveria fazer física? Será que eu sou um bom físico? Eu O cara pensando acorda assim, e lá está o experimento de Young na frente dele. Sim, foi eu tipo sou um bom isso. físico. E olha no espelho e sai para mais um dia de aula. Sabe uma coisa? A ideia dos corpúsculos, ela voltou depois de Young, vocês sabiam? Eu não sabia. Voltou, sabe como? Sabe como, João Vitor? Como ela voltou, sabe? How? Como? Com o efeito fotoelétrico. Ah, olha aí. Caraca, sempre ele. Deixa eu dar um contexto aqui pra gente falar do efeito fotoelétrico. Pois bem, a gente então sai dessa confirmação do experimento de Young, da dupla fenda. Assim a gente consegue perceber que a luz ela se comporta também como onda, né? Ela se comporta como onda, a gente já tinha isso aí. Mas aí no início do século XX, alguns fenômenos físicos não podiam ser explicados em nenhum desses dois modelos. Tanto no corpuscular quanto no ondulatório, no modelo ondulatório. Entre esses experimentos, esses fenômenos que não poderiam ser explicados por nenhum dos dois modelos isolados, nós temos aí o efeito fotoelétrico, que corresponde à emissão de elétrons pela superfície de um material, de um metal, né, que é atingido pela luz. O Erisvaldo pode falar melhor, né? Ele fez aí um pílula do conhecimento aí a respeito disso. Porque, em resumo, para não perdermos mais muito tempo assim, o que se consistia? As elas carregam energia. A energia pode ser conservada, digamos assim, e energia pode se transformar em trabalho. Então, quando você consegue capturar a energia da onda eletromagnética, você pode pegar um sistema e transformar aquele sistema em trabalho. Por exemplo, um circuito. Você tem um circuito e você tem que, primeiro, em alguns experimentos, e isso foi comprovado depois com o experimento de Robert Millikan, mas nem todas as ondas eletromagnéticas elas eram capazes de fazer com que o efeito fotoelétrico acontecesse. Então, por exemplo, no nosso cotidiano, a gente não usa ondas de frequências muito altas, a gente usa frequências baixas. E para que o efeito fotoelétrico aconteça, precisa ter um circuito ligado. Porque quando o circuito está ligado, você já tem elétrons se movendo. E quando você emite o pulso, você manda elétrons que vão empurrar, entre aspas, os outros elétrons, fornecendo a eles energia. Então, a base do efeito fotoelétrico é esse. Você vai emitir um pulso com energia e aquele sistema ali vai gerar um determinado trabalho. Podemos botar nesse aspecto. Talvez esse não seja o termo certo, mas beleza. Aí o que consistia? Enquanto você falava, eu imitava os elétrons aqui na minha mãozinha. Pode fazer. Eu também estou fazendo a mãozinha. Mas o trabalho lá do efeito fotoelétrico proposto pelo Einstein, ele dizia assim, que a energia, por exemplo, com o Planck a gente descobriu que a energia ela não era contínua, ela era discreta. E o que exatamente isso quer dizer? Bem, o Planck propôs que a energia ela se perpetuava, ela se propagava, ela existia em forma de pequenos pacotes de energia. E o Einstein propôs que os elétrons também tinham essa característica. Na verdade, a luz tem essa característica. Se as ondas eletromagnéticas possuem uma energia relacionada a ela, essas energias são discretas
e produzir os primeiros dos pacotes. A energia da luz visível também era a mesma coisa, tinha pequenos pacotes, e esses pacotes eram os fótons. Os fótons que atingiam aqueles circuitos e produziam o efeito fotoelétrico. Então, basicamente, você teria uma retomada da ideia de que poderíamos interpretar a luz como corpúsculos, mas agora não seriam exatamente corpúsculos, e sim os pacotes dos fótons, que basicamente formam a nossa luz visível. E essa ideia daí, ela só veio a mudar porque hoje a gente sabe, né, que existe uma dualidade onda-partícula. Assumimos um modelo que basicamente ele junta as duas coisas. Né? Exatamente. Junta o primeiro modelo com o segundo. E isso, graças a Einstein também, porque ele propôs que a luz ela seria composta por uma partícula que não possui massa. Isso. Seria o fóton, né? Isso explica por que os feixes não se batem, né? Um não empurra o outro. Explica muita coisa do primeiro modelo. E quando a gente acrescenta nessa onda, essa dualidade onda-partícula, a gente considera também que ela se comporta como onda. Exatamente. E a ideia da dualidade da onda e da partícula, na verdade, da onda e da partícula não. A dualidade onda-partícula veio com, na verdade, ela passa lá pelo efeito Compton, e depois chega lá no Broglie com a dualidade em si. O efeito Compton, só para a pessoa não ficar perdido, ela é uma evidência experimental que comprova a natureza corpuscular da luz. Ela mostra que a luz podia se comportar tanto como onda, como partícula, tanto como onda, quanto como partícula, dependendo da situação que ela estivesse. E aí o nome desse efeito, obviamente, é chamado de dualidade onda-partícula, e é uma das... Olha só, eu acho que meus queridos colegas aqui, eles não pagaram ainda, mas provavelmente essa matéria vai abrir no futuro da grade de vocês. Isso aqui é uma das características, das fontes principais de estudo da mecânica quântica. E ela tem diversas áreas de aplicação, né? No caso do efeito Compton. E uma delas é na medicina nuclear. Medicina nuclear, olha só. Esse nome. Uma pergunta. O nome medicina nuclear, para vocês, ele assusta? Ou, tipo, é uma coisa que vocês não fazem nem ideia do que é? Medicina nuclear, a minha visão, seria explosão de médicos. Você pega vários médicos super radioativos e você pega eles e divide eles e eles têm uma opção e bum! Tipo isso, né? É porque é o seguinte, o Bruce Banner, assim como um ser humano normal, também vai ao médico, só que o método dele é diferente, né? Caramba, é verdade, né? Dos raios gamas. Quem é Bruce Banner? O pessoal só conhece o Hulk. Mas tipo, eu sou o culto, vou falar o nome do cara. Maravilhoso. Outra aplicação do efeito Compton é na espectroscopia. Vocês já ouviram falar de espectroscopia? Porque espectro, né, é de um termo relacionado à luz, que é para quem começou o episódio da metade não sabe que o episódio tá falando sobre luz, né? Aí tem a ver, viu, que a gente tá falando aqui da parte de mecânica quântica. Na espectroscopia, por exemplo, ela é muito usada principalmente na astrofísica, né? Porque assim, como é que o astrônomo sabe que sei lá, aquele sol é daquela cor? Ou como é que ele sabe a composição química de determinado planeta? Isso é porque cada elemento, em termos leigos, a gente pode dizer que cada elemento tem uma cor associada a ele. Talvez isso seja simplificar demais, mas é basicamente isso. Eles emitem uma cor, e aí a cor daquele elemento a gente toma. Por exemplo, se eu sei que a nossa atmosfera, a atmosfera da Terra, eu acho que 3/4 da atmosfera da Terra é nitrogênio, né? Se eu não estiver enganado.
Isso, Nitrogênio. nitrogênio. Em torno de 72% da atmosfera do planeta terrestre é Isso. composta desse E por isso que a elemento. atmosfera da Terra ela é azul, né? Quando os raios solares batem no nitrogênio que está na nossa atmosfera, a Terra ganha esse tom azulado. Então, podemos dizer que o espectro do nitrogênio tende para essa cor. E por isso que os astrônomos conseguem identificar elementos em uma atmosfera através da espectroscopia. Queria não passar pelo episódio de óptica sem falar de eclipse, né, gente? Basicamente, a gente tem aí algumas fontes de luz que são diferentes. Nós temos fontes de luz primárias e fontes de luz secundárias. A gente pode observar isso muito simples no sistema solar. O Sol seria aí a fonte primária de luz, né, no sistema, e você tem a Lua que não emite luz própria. A luz que você vê da Lua é a luz refletida pelo Sol, basicamente. E essa luz, né, que vem da Lua seria a luz secundária, né, seria a fonte secundária de luz. Basicamente, a gente tem aí o eclipse solar, né, que é quando o Sol desaparece por um breve intervalo de tempo, que ele ocorre porque, basicamente, a Lua, né, ela meio que passa na frente do Sol, tampa a visão. Mas o Sol é muito maior. Como é que pode ver? Não sei, isso seria o que o terraplanista iria, né, dizer. É porque assim, o Sol é muito maior do que a Lua. Muito maior do que a Lua. Ele é 150 milhões de vezes maior do que a Lua. Só que o Sol está a 150 milhões de vezes mais distante da Terra do que a Lua. Ainda pensando em velocidade da luz, o tempo estimado que o Sol, que a luz chega do Sol para a Terra, aqui na Terra, é de aproximadamente 6 ou 7 minutos. Vocês confirmam? Vocês concordam? Quantos minutos luz Vocês concordam Isso, comigo? né? Eu acho que é 8 minutos e meio, calma aí. não? Minutos, luz. 8 minutos e meio, se não estiver enganado. 8 minutos e 20 segundos. Basicamente, o que isso significa, gente, que se o Sol apagasse do nada, a gente ia perceber isso daqui a 8 minutos. Agora, uma coisa importante aí sobre o eclipse é que esse ano vai ter um eclipse solar total. E vai ser, na nossa faixa aqui da nossa região, vai ser visível. Então, a gente vai poder acompanhar. Só que a gente não pode olhar para o eclipse Bom, a gente não pode usar papel fotográfico. Eu nem sei se existe ainda papel fotográfico no mundo. Nem pode nem pode usar aquelas chapas de raio-x, nada. Porque nada disso aí protege. Lembra o que eu falei lá do cristalino? Nosso olho, se você olhar para o sol com um bagulho desses, você não vai ficar cego assim no mesmo dia. Mas com o tempo, a sua visão vai ficar tão ruim, mas tão ruim, que não vai ter valido a pena olhar para aquele um minutinho que você ficou olhando pro eclipse com a faixa do raio-x de quando seu pai quebrou a perna. Meio que não vale. Então, se você quer acompanhar o eclipse, já fica logo a dica. Você tem que procurar os filtros certos para poder observar. Concluindo aqui a parte do eclipse, a gente pode só dizer que o eclipse solar ocorre quando a Lua passa na frente, né, do Sol, e a sombra, a penumbra dela, né, passa sobre a Terra, assim, e a gente perde a visão assim do Sol por um breve instante de intervalo de tempo. E analogamente, né, o da Lua ocorre quando a própria Terra coloca sua penumbra sobre a Lua, e isso impede que a luz solar chegue na Lua, e como ela não tem a sua luz própria, né, ela não emite luz, ela simplesmente escurece. Eu queria só dizer que ainda nesse sentido aí da distância, né, que a luz demora para percorrer, a gente vê as coisas meio que instantaneamente, né, mas se a gente fosse muito específico, a gente ia conseguir entender que a gente enxerga as pessoas um pouquinho no passado, sabe? As coisas um pouquinho no passado. Porque demora, é o tempo em que a luz bate nessa coisa e chega na sua retina. Só que um tempo infinitamente... tipo assim, ele é muito pequeno, né? Então é instantâneo, né? E físicos geralmente não precisa ser tão pequeno pra gente só arredondar. No caso, físicos experimentais não podem fazer isso, mas
Ninguém aqui é físico experimental mesmo. Ah, não, eu queria chamar aqui José Matheus para falar uma parada muito interessante, porque eu sei que ele já fez uma aula sobre tal, que é sobre as miragens. Bom, já que meus amigos aqui falaram sobre as características da luz, no caso, né, dela ter essa dualidade onda-partícula, eu vou focar aqui um pouco mais na questão da dualidade da parte da onda, a questão ondulatória da luz. Bom, a gente sabe das ondas que elas sofrem tipo uma série de fenômenos no seu processo de propagação e de emissão. Por exemplo, a onda sonora, quando ela bate num objeto, por exemplo, sei lá, uma parede, um muro, se você tiver uma distância considerável dela, você pode observar a reflexão da luz. É o que a gente chama de eco. O som bate e volta, você consegue ouvir o som voltando. Esse tipo de coisa que acontece com a luz também acontece com... Perdão, que acontece com o som também acontece com a luz. Justamente por ela ter características de ordem ondulatória. Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre a miragem. E a miragem é justamente decorrente disso, dela ser uma onda. Por quê? Ela vai sofrer um fenômeno conhecido assim pela gente, que já estuda física, obviamente, mas que talvez para o público que não tenha conhecimento específico não saiba. Ela sofre um fenômeno chamado refração. Refração, que não é nada muito complexo, acho que é simples a gente imaginar, é a mudança na propagação, na velocidade de propagação da luz, quando ela muda de um meio para o outro. Isso porque a gente sabe que a velocidade que a luz possui é maior no vácuo, que é quando não há matéria. Quando a gente coloca esse fator da matéria, ou seja, de um meio diferente do vácuo, onde você tem partículas de materiais distintos, você vai ter um atraso, ou não, dependendo do tipo de material, da luz. Ou seja, algo que vai mudar a velocidade de propagação da luz. E a gente falou isso no começo do episódio também, né? Que a luz, ela, quando ela entra na água, por exemplo, ela já muda a velocidade, né? É a mudança de meio. Você sai do ar e vai para a água. E também a direção, né, da luz. Que eu não queria dizer nada, mas tem a ver com a permissividade do meio lá na equação do nosso querido Lord Maxwell, né? E acontece justamente isso. A refração, que caracteriza por ser a mudança de velocidade quando ela passa de um meio para o outro, vai interferir na luz, justamente nisso, quando ela está se propagando de um meio para o outro. E a miragem, que é esse fenômeno que a gente pensa que, sei lá, é um delírio, sei lá, a pessoa está no deserto do Saara e começa a delirar, na verdade é um fenômeno físico, é algo que de fato acontece. E que no dia a dia a gente também observa ele, dependendo da sua região e tal aí, de onde você vive. Bom, a refração, ela tem duas leis básicas que podem meio que simplificar a ideia geral dela. A primeira, lei da refração, explica que o raio incidente, e incidente o quê? Por exemplo, se muda de um meio para o outro, então o raio sai de um determinado meio, vamos imaginar, por exemplo, o ar, que nesse momento falou. Eu tenho uma fonte emissora de luz, posso pensar numa lanterna ou num laser desses comum, que está no ar, e eu vou e miro ele para a água. Bom, o raio que incide na água, vai ser o nosso segundo meio, que sai do meio do ar, vai para a água, ele vai passar e vai ser refratado, ou seja, ele vai ter uma mudança na sua velocidade. Essa mudança vai depender do material, no caso da água, né? Bom, o raio incidente, que é o raio que bate numa interface, o raio refratado e a reta normal, que, digamos, vai ser a reta que... O conceito de normal é um conceito que está associado à perpendicularidade, ou seja, uma direção literalmente perpendicular à superfície. Então imagina aí uma reta que não é torta, é uma reta, que ela está certinho, em relação à superfície da água. Bom, o raio que incide, o raio que é refratado, ou seja, o raio que passa para dentro da água, e essa reta normal, eles estão contidos todos no mesmo plano, ou seja, dentro de um mesmo conjunto ali. Essa é a primeira lei. De modo que o plano de incidência e o plano de refração, o plano da luz refratada, eles vão coincidir, vão ser o mesmo. E a segunda lei é a lei do Snell-Descartes. Bom, que ela calcula o valor do desvio sofrido pela refração da luz. Que é aquela leizinha que a gente decora para fazer um monte de cálculo, que é N vezes o seno do raio incidente, vai ser igual a N2, e daqui a pouco eu explico o que é esse N, vezes o seno
do ângulo do raio refratado. Bom, o que é esse N? Como eu falei, cada meio ele não vai conseguir proporcionar à luz a mesma velocidade que ela tem lá no vácuo, que é a velocidade máxima dela, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então a gente tem 300 milhões de metros por segundo. Quando a gente pega esse fator da velocidade da luz no vácuo e divide a velocidade da luz pela velocidade que ela tem nesse novo meio, ou seja, pela sua nova velocidade quando ela refrata, a gente chega num valor que a gente chama de índice de refração. O que é o índice de refração? Justamente essa velocidade relativa, que a gente pode dizer assim, esse fator de velocidade relativa, que me diz como é que a velocidade da luz se comporta quando ela passa por outro meio. Cada meio, obviamente, vai ter o seu. E esse índice de refração está associado à propriedade da matéria, ou seja, densidade e por aí vai. Bom, e justamente essa lei, ela associa o índice de refração do meio 1, do meio 2 e o ângulo. O que é que tem a ver o ângulo? A refração ocorre uma coisa muito interessante nela. Quando a fonte emissora de luz está num ângulo que é diferente do ângulo que coincide com a reta normal, a luz, quando ela passa de um meio para o outro, ela vai sofrer um desvio. Ou seja, ela não passa reta. Isso é muito interessante. Obviamente, tem uma parte do cálculo da mecânica e tudo mais que explica isso mais detalhadamente. Eu não vou entrar nessa parte porque é muito mais complexo de tratar aqui dentro do podcast. Mas, enfim, ela sofre um desvio quando a gente muda a posição dela em relação à reta normal. Bom, e justamente esse desvio é que é o interesse da nossa discussão aqui sobre miragens. Vamos imaginar lá no deserto. A gente sabe que o Sol ele emite luz, a luz aquece as coisas, então o solo no deserto ele é quente. O deserto é escaldante. O que acontece com a matéria que fica em volta do chão ali? O chão ele vai esquentar e vai começar a irradiar calor, vai emitir calor. Elisvaldo já falou de ondas infravermelhas no episódio passado, se eu não me engano. É isso, é calor, onda infravermelha. Então o ar que está em volta do solo, ele vai começar a esquentar. O João também já falou disso, quando o ar esquenta, ele expande. Então, o ar que está mais próximo do chão, ele é um ar que está mais dilatado, vamos dizer assim. As partículas estão mais esparsas, ele está mais rarefeito. À medida que ele sobe, esse ar ele esquenta, ele sobe, ele vai esfriando. Então você cria uma espécie de gradiente do ar. Como assim? Você vai ter densidades diferentes, ou seja, a matéria se ajustou de forma diferente ao longo da distância entre o chão e o restante da parte de cima. Bom, e aí que entra a coisa toda da miragem. Como eu falei aqui, o índice de refração, que é esse fator que me diz como é que a luz vai se comportar ali quando ela muda de um meio para o outro, muda com a densidade. Então, dentro do mesmo meio que é o ar, um objeto que possa emitir luz, um objeto emissor de luz, ou no caso um objeto que é iluminado, né, onde a luz bate nele e ele reflete a luz parcialmente ali, se ele estiver num lugar como esse que eu descrevi, num deserto, onde você tem um gradiente de ar, ou seja, camadas diferentes com densidade diferente. Quando ele fizer isso, esse raio vai se propagar com velocidade diferente. Bom, agora vamos imaginar um objeto que ele não está, obviamente, na posição da reta normal. Como eu falei aqui, se o raio incidente não coincide com a reta normal, e ele está em gradientes diferentes, ele vai sofrer desvio. Essa luz desvia. E aí tem um outro fenômeno que a gente conhece, que é chamada reflexão interna total. Que é justamente quando o raio de luz ele desvia tanto, ele vai desviar até um ângulo que chama de ângulo limite. Uma vez que ele ultrapassa esse ângulo limite, vai acontecer um fenômeno muito interessante. A luz simplesmente é refletida. Não tem um espelho, não tem nada ali para refletir a luz, mas a luz está sendo refletida. É justamente isso que acontece. Um objeto, por exemplo, ele pode acabar projetando uma imagem abaixo dele, mesmo ele estando acima. E aí que entra a miragem. A pessoa no deserto vê um objeto, sei lá, um cacto, e ele vê que tem a imagem do cacto virada para baixo. Então ele pensa, peraí, eu estou vendo uma imagem trêmula no chão e eu estou vendo um objeto ali, deve ter água. A água ela reflete a luz e eu estou vendo a projeção da imagem do cacto ali no chão, então ali tem água. E aí é que acontece essa brincadeira toda. Você chega perto para se aproximar e não tem nada. É simplesmente um fenômeno da física, é ótica pura. A luz desviou por esse fator da refração e acabou sendo projetada no chão. Tem um fenômeno que digamos, é o inverso disso, que acontece em águas frias. É chamada Fata Morgana. Que é o contrário. A água está super resfriada ali no chão, sei lá, em mares de lugares frios, no hemisfério norte. Então você vai ter um gradiente ao contrário. Se antes, no deserto, o ar embaixo era rarefeito, agora o ar está super mais denso, né? Está resfriado. E à medida que sobe, ele vai esquentando.
Nesse caso aí, em vez de você ver uma imagem projetada no chão, ou seja, na superfície da água, no caso, você vê uma imagem projetada mais acima. Então, é meio que daí que surgem lendas de navios fantasma, por exemplo, porque você tá vendo um navio que tá flutuando acima da superfície da água. E no fim das contas é tudo ótica, é luz. Nada mais é do que a manipulação que a natureza faz por si própria, explorando essa capacidade aí, ondulatória da luz. Eu gostaria de saber se o indivíduo do seu experimento mental do deserto, ele conseguiu achar água ou ele morreu? Infelizmente, ele foi de arrasta pra cima. Ele foi jogar no Vasco, né? Descanse em paz, Little Junior. Só pra fazer um bagulho rapidinho, que o que o Matheus falou leva, tipo, a gente pode fazer aplicações no nosso cotidiano, por exemplo, com os óculos, só que ao invés de a refração ser feita no ar, ela é feita pelas lentes, né? E a mesma coisa também acontece com os espelhos. A gente tem no nosso globo ocular o cristalino, que é onde acontece a formação da imagem, e aí você precisa usar a lente para que a formação da imagem seja exatamente lá no cristalino. Aí você pega uma lente que desvia os raios luminosos para formar a imagem de uma maneira que você consiga ver bem, né? Ver melhor. Por que as placas são vermelhas? Para ver melhor. Fomos fundos, né? Falamos até de astronomia aqui. Eu não tinha preparado essa parte de astronomia, não. Mas teremos episódios aí adiante que vai trazer isso aí. Não quero dar spoiler, né? Mas... Não dando spoiler, mas já dando spoiler. E outra coisa, a gente, nessa dualidade de onda-partícula, entra já a física quântica, né? Da qual a gente tem episódios sobre física quântica, Erisvaldo? Eu acho que tem, porque a gente gravou um monte de episódios, mas eu não me lembro. Se não tiver, a gente vai ter um específico de física quântica. Tá, tu perguntou real mesmo, tu não sabia? É o real mesmo, não sabia. Pareceu muito ser aquela pergunta retórica, né? Eu achei que era uma pergunta retórica esperando uma resposta simples, mas eu confesso que eu não estava preparado para isso, para tal. Vamos lá. Não tem episódio de física quântica. Vamos falar de física quântica. Vamos fazer um episódio aí de física quântica. Então prometemos ao público que vai ter, né? É bom, vai ter aí. Não querendo dar spoiler, mas já dando, vai ter aí. E a gente pode trazer uma galera boa aí, né, pra falar sobre. Eu não sei quem vai ser essa galera boa, mas a gente vai trazer. Vamos trazer uma galera... Não, então a gente tem que trazer... Sim, o Einstein, o Planck, essa galera tá tudo aí pra trazer. Ei, Planck, queremos você aqui, hein? Você queria se despedir, Erisvaldo? Não, eu queria dizer que esse episódio vai dar muito trabalho pro João Vitor editar, mas ele só vai perceber isso quando estiver editando. Acertou, miserável! Quando eu estiver lá na minha 8ª hora de edição, eu vou estar entendendo. É isso, gente, vamos encerrar o episódio por hoje, até semana que vem, e o Matheus tem algo a dizer. Beijos de luz, Estevão Ferreira.